Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e mais um Filosofando Física. E dessa vez nós vamos fazer exercícios de análise dimensional. Isso mesmo, lembra que da última aula que a gente falou de análise dimensional, a gente apenas usou de uma forma mais interpretativa para realmente resolver contas mais rápidas. E isso vai ser usada constantemente. A ideia aqui é você praticar essa análise dimensional para isso ficar cada vez mais intuitivo durante as resoluções de exercício. É que é o seguinte, em cada unidade que a gente trabalha na física, nas ciências como um todo, né, você pode separar essas unidades de forma individualizada mesmo. Então, né, às vezes dentro de uma mesma equação, você está trabalhando com massa, você está trabalhando com tempo, você está trabalhando com distância, entende? Então tudo isso você vai fazer uma análise dimensional e confirmar se aquela equação faz sentido ou não. Você vai entender melhor fazendo exercício, beleza? Então segue lá, beleza? Já aproveita, já deixa o joinha aí e parte pro exercício. Vamos! E conhecer a análise dimensional é muito interessante porque você começa a entender as dimensões de cada elemento que a gente está trabalhando. Eu preciso aqui, a minha resposta precisa ser em termos de velocidade. Mas o que é velocidade? Velocidade é metros por segundo. Se é metros por segundo, então é uma distância dividido por tempo. Então, se você na hora que fez uma análise dimensional antes de começar a fazer a questão, você já viu que, opa, o jeito que eu estou fazendo aqui está errado. O jeito que eu estou fazendo aqui está dando tempo por distância. Ou seja, está invertido. Você fala, alguma coisa está errada. Você consegue ser mais rápido na sua decisão de corrigir aquilo que você provavelmente está errando, beleza? Então, lembrando, esse aqui é o exercício da unidade 1.3, Princípios da Física para Cientistas e Engenheiros, e aí feito pelo Radi e Rasmussen. Nós colocamos entre colchetes todos os elementos que são de análise dimensional. Por exemplo, aqui você já está vendo um elemento em T e um elemento em L. Esse T maiúsculo que está entre colchetes, ele está representando uma unidade de tempo. E aí pode ser qualquer unidade de tempo. Pode ser o segundo, o dia, a hora, o século, sei lá, a década, a semana, o mês, qualquer coisa, né? O tempinho, qualquer coisa que você use para representar o tempo. E no caso, por exemplo, daquele L em maiúsculo em colchetes, então quando você tem um L maiúsculo em colchetes, ele está representando a unidade de comprimento. Metro, quilômetro, centímetro, palma, sei lá, pé, qualquer coisa, entendeu? Né? E assim vai, polegada e assim vai, certo? A gente vai usar na maioria das vezes a unidade padrão que é do Sistema Internacional, beleza? Vamos lá, o que nós temos aqui? Ó? Um pêndulo simples tem um tempo periódico T que é dado pela relação. O tempo periódico, né? Ele é igual a 2π raiz quadrada de comprimento dividido pelo g da gravidade. Vamos tentar melhorar esse negócio aqui, né? Tá ali, ó. Tá aí, ó. Onde L, tá aqui, já tá dizendo. Onde L é o comprimento do pêndulo e g é a aceleração da gravidade em unidades de comprimento dividido pelo quadrado do tempo. Olha essa frase. A aceleração da gravidade em unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo. Olha que interessante isso aqui, cara. Isso aqui a gente até já sabe, a gente já ouviu isso aqui, já viu isso. Mostra que essa relação está correta segundo a análise dimensional. Então vamos lá. Então o g vai ser sempre igual a metros por segundo ao quadrado. Sempre, a unidade de aceleração sempre vai ser metros por segundo ao quadrado. E note isso que está na expressão aqui no exercício. Ó. Ele está dizendo o seguinte, aqui para a gente até identificar, e assim a gente compreende melhor, né? Quando a gente diz que o g é igual a metros por segundo ao quadrado, a gente está dizendo que o g é igual à unidade de comprimento, que é o metro, dividido pela unidade de tempo, que é o segundo, ao quadrado, beleza? E é exatamente o que ele disse ali no enunciado, se liga. Tá ali, ó, a aceleração da gravidade em unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo, beleza? Muito bem? Muito bem? Então beleza. Então, sabendo disso, a gente só substitui agora. Detalhe, o que aconteceu com o 2π ali, ó? O 2π sumiu da conta. 2π sumiu da conta porque 2π, nesse caso aqui, por exemplo, 2 é uma constante e o π é uma constante.
são constantes. Quando você está fazendo uma análise dimensional, você não trabalha com constantes. Você elimina as constantes porque ela não vai fazer diferença nenhuma na dimensão, né? Se você tem 2 metros e você multiplicar, por exemplo, por 1000 metros, vai continuar tendo metros. E o que você quer saber é se o lance é em metros. Entende? Então você arranca todas as constantes da análise dimensional para você não se confundir depois, beleza? Então nesse caso aqui, o 2π estava na conta, você retirou, então fica assim. Ele vai ter então o tempo periódico, nesse caso, ele vai ser igual a raiz quadrada, continua a raiz quadrada aqui, de L, certo? Da unidade de comprimento, que a gente já estava lá, dividido por G. Só que o que é o G? O G está ali, ó. O G é a unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo. E aí a gente coloca isso na expressão aqui também, beleza? Ao fazer isso, agora a gente tem que fazer apenas aquelas habilidades matemáticas, né? A gente, para conseguir fazer essa continha aqui, a gente tem que lembrar uma coisa básica do ensino fundamental, beleza? Nessa aqui, divisão de fração, que é o que a gente está fazendo lá, a gente tem que saber como resolver, por exemplo, uma conta dessa aqui. Aqui, por exemplo, nós temos uma fração em cima e uma fração embaixo. Uma fração no numerador e uma função no denominador, certo? Ou seja, temos 2 frações aqui nessa divisão. Como é que resolve isso? Você vai resolver isso pegando a primeira fração e dividir pelo inverso da segunda fração, entende? Tem outras formas de dizer isso, mas vamos lá. Você pode multiplicar a fração do numerador pelo inverso da fração do numerador, entende? O que é o inverso? O inverso é mesmo pegar a fração, o que está no numerador vai para o denominador, o que está no denominador vai para o numerador, entendeu? É assim que é o inverso, entende? Vamos fazer aqui, ó, já vamos montar ela, essa fração aqui, ó. Como que funciona? Então, antes era A dividido por B dividido por C dividido por D, certo? Agora está sendo A dividido por B multiplicado por D dividido por C. Se liga, nesse caso aqui, agora a gente tem uma multiplicação de fração, que aí é mais fácil, né? A multiplicação de fração é simples. Você multiplica o que está no numerador e multiplica o que está no denominador e continua sendo uma fração igual, beleza? Então vai ficar A multiplicado por D dividido por B multiplicado por C. É simples assim. No caso desse radical aqui, né? Dentro do radical aqui, o que a gente tem aqui na raiz? A gente tem um L dividido por uma fração, que é L dividido por quadrado de T, certo? Quando você tem isso, então você tem que pegar o L, vai ser a primeira fração, certo? Daquela divisão de frações que a gente falou, multiplicado pelo inverso da segunda, ou seja, o inverso da fração que está no denominador, que nesse caso está aqui, ó, o inverso, né? Onde estava L dividido por T ao quadrado, agora é T ao quadrado dividido por L. Como que funciona aqui? Aqui você consegue cortar os comprimentos, certo? E aí só vai sobrar o T ao quadrado. Aí o que acontece? Então só vai ficar então o T igual a raiz quadrada de T ao quadrado. E aí você já sabe que para resolver raiz quadrada, né, raiz quadrada de T ao quadrado é a mesma coisa de você tirar a raiz, certo? Aí você tem então T igual a T, mostrando que realmente ela está certinha na análise dimensional, entende? Né? Vamos ver, né? Essa relação está correta? E a gente viu que está correta, porque ele começa com tempo e ele termina em tempo, ou seja, tá tudo certinho, beleza? Se tivesse, ó, vocês podem analisar o seguinte, se ao invés de gravidade ser unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo, fosse unidade de comprimento dividido pelo cubo do tempo, já não daria certo, entende? E se não desse certo, ali no final não ia ter um T, ia terminar com um T ao quadrado. E se termina com T ao quadrado, você fala, opa, tá errado, porque tinha que terminar com T, entendeu? É diferente, beleza? Seguindo aqui, suponha que o deslocamento S de um objeto movendo-se em linha reta com aceleração uniforme A é dado como uma função do tempo pela relação S igual a K vezes A elevado a M multiplicado por T elevado a N. Esse T, então, é o tempo, beleza? Esse A é a aceleração uniforme e o S é o deslocamento, beleza? Muito bem. Onde K, então, é uma constante sem dimensão. Quando a gente fala que é uma constante sem dimensão, a gente vai ignorar esse cara na hora de fazer uma análise dimensional. E aí ele está pedindo aqui, ó,
uma análise dimensional, use uma análise dimensional para encontrar os valores das potências m e n. Como é que a gente faz isso? Bom, basicamente a gente tem que substituir as coisas aqui. A gente já viu que a aceleração é metros por segundo ao quadrado. A gente já viu também que isso pode ser substituído por unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo, beleza? Muito bem, a gente já viu da questão anterior. Aqui basta substituir. O S, ele disse que é o deslocamento. Deslocamento necessariamente é comprimento. Então a gente põe aqui como unidade de comprimento, beleza? Veja, a gente está eliminando aquele K, porque o K ele é uma constante, como já foi dito no enunciado, e por ser uma constante a gente não coloca nas análises dimensionais, beleza? Então a gente só deixa o A, por exemplo. Então o A o que é? É a unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo, tá aí. Elevado a M. Então é isso que a gente tem que descobrir, qual é esse M aí. Aí a gente multiplica, porque tá ali o tempo, multiplica pelo tempo, o tempo tem uma unidade de tempo, então é elevado a N de Noruega, certo? Então vamos ver, aí é esses dois que a gente tem que descobrir, NN. Como é que a gente faz isso? Olha só que interessante aqui. A análise você pode fazer assim também, você pode trabalhar com esses sinais de igual e trabalhar como se fosse uma equação mesmo, que é uma equação. Pô, eu vou colocar essas incógnitas que nós estamos trabalhando, o M e o N, dos lados diferentes da balança, para a gente balancear esses dois. E assim a gente vai saber quais são os números que a gente precisa. Então, eu peguei o tempo, a unidade de tempo ali, que está elevado a N, estava multiplicando do lado direito, e eu passei ele dividindo do lado esquerdo. Então, vai ficar então agora como L, ou seja, unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo elevado a N, é igual a... Aí eu pego o que sobrou, que é o A elevado a M. O A, então, o que é? É a unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo, e nesse caso, tudo elevado a M. Olha só que interessante aqui. Só aqui a gente já resolve. Desse jeito que tá, a gente já sabe que o N só pode ser 2, porque veja que a questão está idêntica. Eles estão... a balança está equilibrada. Eles estão equilibrados, certo? Então você tem, né, de um lado onde está N, né, o T está elevado a N, né, do outro lado o T está elevado a 2. Então a gente pode dizer que o N vai ser igual a 2 e o M, nesse caso, vai ser igual a 1. Entende? É assim, simples assim. Só aqui você já pode comparar desse jeito. Agora vamos fazer o seguinte. Você vai falar, isso deu certo que você manipulou. Não, deu certo que tem que dar mesmo. Né? Você viu que deu certo quando a gente isolou somente a aceleração e mudou de lado, então, o tempo na equação, e agora também vai dar certo só isolando o tempo. Olha só que interessante. Nesse caso aqui você tem a unidade de comprimento, então, repetindo, então já tinha a unidade de comprimento do lado esquerdo, lá da equação, né? E a gente agora apenas dividiu aqui pela aceleração elevado a m. A aceleração a gente já viu ali, que está em azul, ela é a unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo, né? Ou seja, metros sobre segundo ao quadrado, certo? De novo nós temos uma divisão de fração, beleza? Temos uma divisão de fração. E detalhe, do outro lado tem apenas o tempo. O tempo tá lá, vai ficar ali. A gente vai ver se vai bater, vai bater o tempo. Porque esse tempo, unidade de tempo elevado ao quadrado, ele, nesse caso aqui, ele está elevado ao quadrado, elevado a m. E quando você tem um número elevado a outro número, você multiplica essas elevações, certo? E aí, então por isso que eu já deixei multiplicado aqui. É a mesma coisa de dizer que você tem uma unidade de tempo elevado a 2 elevado a m. Já que você tem uma unidade de tempo elevado a 2 elevado a m, é a mesma coisa de dizer que você tem uma unidade de tempo elevado a 2 vezes m. Beleza? E aí você fez isso, tá ali, ó, t elevado a 2m dividido por L, que é a unidade de comprimento também, que está dentro desses parênteses aqui, então isso vai ser dividido por L elevado a m, certo? Porque é o que estava fora dos parênteses ali, certo? Desse jeito aqui, você também pode cortar as unidades de comprimento, certo? Porque, né? Só que para cortar a unidade de comprimento, você necessariamente tem que dizer que esse m que está ali elevando a unidade de comprimento é igual a 1, certo? Você não pode pegar L e cortar por L
ao quadrado, não pode. E como a gente quer cortar, porque a gente quer deixar somente o tempo na conta, então para cortar a gente vai dizer que o m é igual a 1. E se o m for igual a 1, o n vai ser então necessariamente 2, porque só vai sobrar o t ao quadrado igual a t elevado a n, beleza? Só vai sobrar isso, a unidade de tempo ao quadrado igual a unidade de tempo elevado a n, beleza? Então a gente sabe então de novo que m é igual a m de Maria é igual a 1 e n de navio é igual a 2, beleza? Então é assim que a gente encontra usando análise dimensional. Olha que louco, que louco, que louco. Muito bem. Usando análise dimensional também, determine a seguinte equação se está com as dimensões corretas ou incorretas. Aqui é uma equação que a gente vai ver logo mais em breve. E se você identificou essa equação aqui, né, você já vai falar, pô, eu já conheço essa equação. Bom, se você conhece a equação é porque a equação está certa. Certo? Se tivesse errada, você ia achar alguma coisa estranha, porque você já trabalhou com essa equação antes, certo? Que aqui é a Torricelli, mas depois a gente vai falar mais dele. Aí o que acontece? Essa equação, vamos ver como é que funciona. Primeiro vamos ver como é que a gente faz essa análise dimensional. A aceleração é metros por segundo ao quadrado, certo? Comprimento dividido pelo quadrado do tempo. E a velocidade o que é? Não é ΔS sobre ΔT? S não é espaço, não é, né, distância, então tá aí L, certo? Dividido por tempo, T, beleza? E aí a gente faz apenas substituição. Tá ali, ó, onde tá V, você substitui por L barra T, certo? Então fica ali, unidade de comprimento dividido por unidade de tempo ao quadrado, que é ali o V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, que é a mesma coisa, V0 continua sendo V, então você põe ali unidade de comprimento, dividido por unidade de tempo ao quadrado também, porque o V0 ao quadrado também, mais duas vezes, o duas vezes você arranca, porque você não vai mexer com números, né, com constantes dentro da análise dimensional, mas então, mais a aceleração você já sabe, pode substituir por unidade de comprimento dividido por unidade de tempo ao quadrado, tá ali, ó, e multiplica por S, S é espaço percorrido, ou seja, é a unidade de comprimento também, certo? Então tá ali, unidade de comprimento. Aí basta substituir as coisas. Como é que funciona aqui? Então eu vou pegar, já que tá multiplicando, eu vou pegar esse L aqui. Note, é esse L aqui. Eu vou multiplicar com esse L aqui, que vai ficar L ao quadrado, certo? Já que vai ficar L ao quadrado, eu já vou deixar, ó, o L ao quadrado vai ficar aqui, ó, vai estar dentro do quadrado, entende? Então vai ficar, ó, o L, nesse caso a gente já tem o comprimento dividido pelo quadrado do tempo, e agora vai ficar o comprimento dividido pelo tempo, tudo isso ao quadrado, porque tanto o comprimento vai estar ao quadrado, quanto o tempo vai estar ao quadrado, entende? Então a gente pode deixar assim. Então você vê que vai ficar, então agora olha como ficou interessante. Esses dois estão iguais, ó, certo? Ó, isso aqui tá igual, isso aqui tá igual a isso aqui. E se tá igual a isso aqui, lembra? Já que é 2, duas vezes isso, o 2 é uma constante. E a constante a gente não trabalha com análise dimensional. Ou seja, só isso aqui é o suficiente para dizer que está certo. A velocidade ao quadrado, né, vai ser igual a uma velocidade ao quadrado. Entendeu? É isso, é isso. Muito bem, muito bem. Então aqui a análise está correta. Está correta. Está correta, olha aí, correta. Agora vamos ver essa outra. Essa equação você também conhece, né? Essa aqui você também conhece. Essa aqui é a equação horária do movimento uniformemente variado, certo? Do move, né? Você vê que tem uma aceleração ali, beleza? Mas a gente vai falar mais sobre isso, que a gente não falou disso no nosso canal ainda, tá? Então, quando a gente chegar nessas questões, a gente vai reforçar tudo isso que é do ensino médio para você, beleza? Lembrando que a gente está trabalhando, isso aqui são questões do livro, aquele livro que eu mostrei para vocês no começo da aula aqui hoje, beleza? Então, vamos ver, né? Repetindo, a gente faz exatamente a mesma coisa, substitui. Onde está S, você muda para L. Onde está V, você muda para L dividido por T. Onde está A, você muda para L dividido por T ao quadrado, beleza? E aí, onde está T, você deixa como T mesmo, né? De tempo. Muito bem. Aí você tem aqui, então, L, que é a unidade de comprimento, que é igual ao S, primeiro que está ali. É igual a S0, o S0 também é L, certo? Mais V0 vezes T. V0 é um V. Se é V, a gente muda para unidade de comprimento dividido por unidade de tempo. Beleza. Vezes T. O T é T. Tá ali, unidade de tempo. Mais meio. O meio é uma constante, então a gente não põe na conta.
tira aqui, então fica mais meio de A. O que é A? A aceleração. A aceleração é a unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo. Muito bem, isso. Aí você vai multiplicar também pelo tempo ao quadrado. Então você põe ali a unidade de tempo ao quadrado, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem algumas coisas aqui que nós vamos trabalhar. Por exemplo, então esses dois podem ser eliminados, certo? Dessa conta aqui. Entende? Só vai ficar o L aqui dentro. E do outro lado? Do outro lado tem algo parecido, ó. Aqui tem o T ao quadrado e tem o T ao quadrado. Se tem o T ao quadrado e tem o T ao quadrado, né? Um tá dividindo o outro, então também vai ser cortado, também eliminado. Muito bem? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Certo. Então como é que fica aqui a conta? Vai ficar isso, ó. Tá certinho. Que vai ficar o L, ó, o L ali, ó. O L ali. Vai ficar esse L aqui, ó, mais esse L aqui. Vai ficar mais esse L aqui. Ou seja, 3L. 3L, na verdade, é L, certo? Ou seja, a unidade, né, continua sendo L, a comprimento, certo? É só isso mesmo. Veja que ela está balanceada corretamente. Beleza? Então tá correto sim. Correto. Aí, como é que não ficaria correto, né? Veja, essa aqui é a equação horária do move, como a gente falou. Então não tem como dar errado, entendeu? Agora, se ao invés, por exemplo, de meio de AT quadrado fosse meio de A ao quadrado T quadrado, já ia mudar. Já ia mudar porque aqui, ó, por exemplo, se aqui fosse... Imagina se aqui fosse 2, ó. Imagina se aqui fosse 2. Se aqui fosse 2, onde tá ali o quadradinho ali, o né, AT quadrado, fosse A ao quadrado T quadrado, o que aconteceria? A gente teria que mudar aqui, ó. Esse A aqui, ó, já seria 2, ó, aqui. E aí você já não conseguiria fazer esse corte aqui assim não, entende? Porque aqui depois esse cara ia ser L, depois ele ia ser L ao quadrado, aqui ia ser T a quarta, manja? E no final não ia dar isso aqui. E aí não ia dar balanceado, entendeu? Aí você ia ver que tinha alguma coisa errada na conta, entendeu? Olha que interessante, cara. Você consegue salvar aí muito tempo. Mas isso, claro, aqui a gente tá fazendo lentamente, devagar, mas depois você vai pegar o jeito de ver isso rapidamente. Só vamos ver isso aqui, ó. A segunda lei de Newton diz que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa do objeto. Olha que legal, olha que legal. Essa aqui a gente já falou, já, por isso que eu disse, essa aula, ela é um complemento justamente por isso que chama de aula de exercício, da aula que a gente já fez de análise dimensional. E na aula que a gente fez de análise dimensional, a gente faz isso direitinho, recomendo que você dê uma olhada lá, porque tá bem legal essa parte de análise dimensional ali, entende? É bem legal mesmo, onde eu pego e faço exatamente isso. Eu pego essa formulação aqui da segunda lei de Newton e coloco ele em números coloridos para facilitar a vida. Aqui a gente só vai querer saber, né, vai querer encontrar as dimensões da força e mostrar que tem unidade de quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, certo? Metro por segundo ao quadrado. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Como é que a gente vê isso? Em termos de SI. SI é Sistema Internacional, beleza? A gente vai ver aqui, ó. Aqui, isso aqui, A igual a F dividido por M, é exatamente toda essa informação que ele está dizendo aqui, ó. Que a aceleração... Cadê? Aqui está dizendo que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional. Se é diretamente, ele está multiplicando diretamente proporcional à força, que é o Fzão aqui, e inversamente proporcional à massa. E se é inversamente proporcional, ele vai dividir. Então tá aqui, ó, tá dividido pela massa, certo? Então é isso. Então a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa. Então a aceleração do objeto é F, que é a força, dividido pela massa. Então beleza, a aceleração é igual a força dividido pela massa. E é igual também, quando a gente quer falar isso para os nossos alunos, normalmente a gente apresenta como F igual a MA. E aí é uma porcaria quando você chega e fala pro aluno: olha, decora isso aí, é F igual a MA, F igual a MA. Beleza, daqui a pouco o aluno vai querer saber qual é a segunda lei de Newton. Ele lembra que é F igual a MA, mas ele não sabe o que é o F, não sabe o que é o M e não sabe o que é o A. Então não adianta nada você saber que é F igual a MA, você tem que saber o que é. Então é força igual a massa vezes a aceleração, certo?
E aí, beleza. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai encontrar, então, as unidades de força. Como é que a gente encontra a unidade de força? Certo? A gente vai ver aqui, ó. A gente vai pegar a unidade de massa. A unidade de massa, o que que é? É quilo, certo? Não é isso? A unidade de massa é quilo. Ah, já vamos primeiro montar, né? Monta aqui, ó. Massa é massa. Então, massa vai... A massa a gente usa a unidade de massa. Toda vez que a gente trabalhar com unidades, a gente vai colocar esse colchetes aí, né? Então, massa vai ser a unidade de massa. Vezes a aceleração, que a gente já falou aqui há um tempo, dizendo que a aceleração é a unidade de comprimento dividido pelo quadrado do tempo. Beleza. Agora a gente já tem aqui massa, comprimento e tempo, que são as três unidades do Sistema Internacional que nós falamos nessas aulas últimas que a gente tem trabalhado. Então vamos ver. Vamos lembrar aqui, ó. A unidade de comprimento no Sistema Internacional é o metro, que é representado pela letra M minúscula. A unidade de tempo no Sistema Internacional é o segundo, que é representado pelo S minúsculo. E a unidade de massa no Sistema Internacional é o quilograma, representado pelas letras K e G minúsculo, beleza? Aí nesse caso aqui, veja, como ele está pedindo no Sistema Internacional, aí a gente já representa com essas letras. Massa igual a massa vai ser quilo, né? O tempo vai ser segundo e a unidade de comprimento vai ser metro, beleza? Se ele não tivesse pedido do Sistema Internacional, a gente poderia usar qualquer coisa. Por exemplo, poderia usar quilômetro, poderia usar dias, poderia usar toneladas, entendeu? Você podia usar qualquer coisa. Mas como ele pede no Sistema Internacional, a gente vai seguir o que está pedindo no padrão aqui, beleza? Muito bem. Basta substituir o que está aqui. Então, onde está unidade de massa, a gente muda para quilograma. Unidade de metro, de comprimento, a gente muda para metro. Unidade de tempo, a gente muda para segundo. Ó. Simples assim, ó. Acabou. Tá aí, ó. Certo? A força é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é o que está dizendo no enunciado. E aí, claro, como é que funciona tudo isso? A gente pode representar por uma única letra, né? Que essa letra aqui a gente também conhece como Newton, né? Isso aqui é a mesma coisa de N, então. Ó, a gente também essa unidade também é representada por apenas uma letra maiúscula N, beleza? E você vai ver nos livros a unidade de força sendo Newton, certo? Aí você vai falar, pô, o que é Newton? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Porque a gente já sabe que Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, porque a gente fez a análise dimensional, entende? Porque é isso, né? A unidade Newton, que é a unidade de força, é então quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A lei da gravitação universal de Newton é dada pela expressão F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido pelo R ao quadrado. O que é isso, né? A gente vai falar mais sobre gravitação em breve, mas para deixar um gostinho de quero mais, a gente vai dizer aqui agora de cara. Onde F é a força da atração de uma massa M1 agindo em outra massa M2 a uma distância R. Então encontre as unidades do Sistema Internacional da constante gravitacional G. Mas se cai uma questão dessa, por exemplo, para você no Enem ou em algum vestibular, você já tem que saber fazer, mesmo sem saber nada de gravidade. Entende? Você tem que saber fazer. Por que você tem que saber fazer? Porque você já conhece as unidades de cada coisa. Entende? Você já conhece as unidades de cada coisa. Você sabe como encontrar a unidade de força. Caso você não lembre, como que funciona a unidade de Newton, né? Que a gente falou que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Você não lembra? Você faz o F é igual a MA. Ah, o M é a massa, né? A massa é quilo. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então é massa vezes, entende? É metro por segundo ao quadrado, entendeu? Então você tem que você sabendo dessas coisas, você já consegue resolver essa questão, mesmo sem saber nada de atração gravitacional e tudo mais. O que a gente sabe do exercício passado? Né? Que as unidades de força, que é Newton, ela também pode ser representada como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Beleza? Isso aqui é Newton. Força é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então vamos aqui vamos substituir, certo? Onde está em quilograma, eu vou deixar ele em unidade, certo? Unidade de massa. Onde está em metros, eu vou deixar em unidade de comprimento.
e onde está em segundos eu vou deixar em unidade de tempo. Tudo bem aqui para vocês? Isso aqui é importante, hein, gente? Essa parte aqui meio que me preocupa às vezes. Se você não tiver essa habilidade com você, matematicamente falando, você precisa dar uma olhada. Tem uma aula que a gente já deu aqui, que é uma aula sobre equação, entende? É importante dar uma olhada na aula de equação para saber como fazer para você isolar o que você está querendo isolar e não está conseguindo, entendeu? Aqui no caso a gente isolou o G. E para isolar o G não é uma coisa, não deveria ser uma coisa muito difícil, né? Porque, por exemplo, o G está aqui, né? Ó, o G está aqui, certo? E aí eu preciso isolar ele. E já que ele está aqui, eu vejo, pô, o F está aqui. O F está na mesma altura, eu não vou mexer com ele. Então, só mudei o lado da balança, né? O G está aqui, o F está aqui. Esse R ao quadrado está aqui agora porque ele estava aqui antes, ó, dividindo. E se ele estava dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então fica F vezes R ao quadrado. Ou, lembra que o R aqui é a distância dos dois corpos, beleza? Mas não precisa saber disso não. Aqui não precisa saber que é distância, não precisa saber que é massa, não precisa. Precisa saber só que é massa para saber qual unidade você vai usar, beleza? Por exemplo, agora aqui, por exemplo, você tem essa barra, ele está dividindo por massa de um vezes massa de outro, pelo produto das massas. Se você for ver aqui, esse M1 e M2 está aqui, ó. Eles estão desse lado multiplicando, eles estão passando para o outro lado, dividindo. Entendeu? É isso. Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui, certo? Continha básica, regrinha básica, apenas balanceando as coisas, né? Hoje aqui é uma aula de balança. Agora basta substituir. Então como que a gente vai fazer? Onde tiver F, que é a força, né? A gente vai substituir por unidade de massa vezes unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo ao quadrado, certo? Tá aí, ó. Unidade de massa vezes unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo ao quadrado, beleza? Multiplicado por R ao quadrado. R é o raio, é a distância entre um corpo e outro. Já que a distância entre um corpo e outro, distância é L, distância é comprimento. Então, põe o comprimento ao quadrado. Então, multiplica pelo comprimento ao quadrado, beleza? E tá aí, ó. Lembra sempre de fechar os parênteses direitinho para não se confundir. Dividido pela unidade de massa, multiplicado pela unidade de massa, certo? Nesse caso, como é que vai ficar? Vai ficar massa ao quadrado, certo? Muito bem? Consegue entender isso aqui, ó? Massa vezes massa é massa ao quadrado. Beleza? Tá entendendo de onde vem esse 3 aqui, ó? De onde vem esse 3? Vamos ver se... Tá entendendo de onde vem esse L ao cubo? Esse L ao cubo vem daqui, ó. Como esse cara aqui, esse L, tá aqui, ó, multiplicando, ele também tá, ó, tá entre parênteses e tá multiplicando aqui o L2 aqui, ó. O L ao quadrado. Então esse L ao quadrado, ele vai ser L ao quadrado vezes L. A L ao quadrado vezes L é L ao cubo, certo? Veja que aqui o resto ele tá mantendo. Assim ele tirou esse L2 daqui, tá aqui dentro agora. E aqui onde tá M vezes M, virou M ao quadrado. Beleza? Nada, sem nenhuma dificuldade até aqui, certo? Tá tudo normal. Beleza. O que mais? O que dá pra fazer? Isso aqui não é a mesma coisa de uma divisão de fração, por exemplo, né? Aqui nesse caso, a fração do denominador, por exemplo, tá aqui, ó, né? Nós temos aqui só esse denominador aqui, ó, né? Quando você põe o inverso do m, ele vai ficar aqui dividido junto com esse t ao quadrado, certo? Por isso que a gente pega agora, coloca esse m aqui embaixo. Esse m é a unidade de massa vezes a unidade de comprimento ao cubo. Ele se mantém aqui, certo? Porque ele estava dividindo apenas por t ao quadrado. Agora ele vai dividir por t ao quadrado vezes m ao quadrado. Ou seja, ele estava dividindo apenas pelo tempo ao quadrado. Agora ele vai dividir pelo tempo ao quadrado vezes a massa ao quadrado também. Olha que interessante. Mas aí, ó, aqui é legal. Que aqui se você tem uma massa aqui e você tem uma massa aqui dividindo, ó, você vai cortar essas duas, não vai? Vai sobrar somente, então, o L ao cubo dividido por t ao quadrado vezes m. Então, vamos falar de novo em unidades. Vai sobrar apenas a unidade de comprimento ao cubo dividido pela unidade de tempo ao quadrado multiplicado por m, certo? A gente já sabe que tem que substituir porque já lembra desses caras, né? Onde L é o metro, onde o t é o segundo, onde o m é o quilograma, beleza? Só substituir agora, simples assim.
A unidade da constante gravitacional, ela é metro ao cubo dividido por quilograma vezes segundo ao quadrado. A próxima aula a gente vai falar sobre vai ser a primeira parte de exercícios de vetores. E lembra que a gente teve muitas aulas sobre vetores, falamos sobre vetores, sobre produto vetorial, sobre produto escalar, né? Já falamos de várias coisas, soma de vetores e várias coisas, entende? A gente vai trazer tudo isso e várias aplicações sobre isso aí, para você fortalecer bem esse assunto. A gente sempre se despede aqui com esse slide, dizendo então até a próxima, turma. A gente vai falando, acompanha o canal, segue aí.